Olá, boa noite, tudo bom? Então, hoje a gente tem a live com a Neise, né? Vou esperar ela entrar para a gente conversar sobre o dia 18 de maio, que é o Dia, né, Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil de Crianças e Adolescentes. Boa noite, pessoal. Vamos esperar só a Neise entrar para a gente começar a live, né? Então sejam muito bem-vindos nessa noite. A Neise, pelo que eu vi, já apareceu. Então eu vou chamar ela. Vou colocar antes um comentário aqui fixo. Então, 18 de maio. Combate a... Boa noite, pessoal. Boa noite, Neise. Acho que ainda. Oi, Oi, Neise. Eu tava colocando o boa comentário noite. aqui do que é o. Só um pouquinho. Tudo certo? E você? Tudo certo? Tá bom o som? Pra mim tá baixinho. Pessoal, É? vão dizendo como é que tá o som da Neise. Enquanto eu coloco o nosso comentário fixo, que é o assunto da live. Tá perfeito. Que bom. Então agora eu coloquei aqui, fixar comentários. É a pessoa que tá aprendendo ainda. Eu a primeira vez, então dá um desconto. Não, mas é bem tranquilo. E aí, Neise, como é que você tá? Tudo bem, tudo ótimo. Então tá. Então nós vamos Você também? começar a nossa live. Então, pessoal, hoje, o dia 18 de maio, é o Dia Nacional ao Combate do Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Né? Esse dia foi instituído pela Lei Federal 9.970 de 2000, né, que é uma conquista que demarca a luta dos direitos humanos de crianças e adolescentes no nosso território. Né? Não sei se vocês sabem o porquê que é esse dia, né? Então, esse dia, no dia 18 de maio de 1973, ocorreu um caso muito bárbaro, né, em Vitória, no Espírito Santo. Né? Era uma criança de 8 anos e esse caso foi conhecido como o caso Araceli. Então, essa menina, ela foi violada, né, dos direitos, ou seja, ela foi raptada, foi estuprada e, por fim, chegou à morte, né, que os jovens de classe média alta, né, fizeram com ela, acabaram matando, né? Então, o crime até hoje ele está impune e então existe uma campanha chamada Faça Bonito. No ano de 2020, ela está completando 20 anos. Essa campanha vem com a ideia de mobilizar, né, a sociedade, sensibilizar, informar, né, a lutar em defesa das nossas crianças e adolescentes, né? A gente precisa garantir a toda criança e adolescente o direito de um desenvolvimento saudável, né? Uma forma segura e protegida, livre de abusos. A violência, ela é praticada com crianças e adolescentes, ela envolve vários fatores, né? Então, a vulnerabilidade vale gênero, raça, orientação sexual, né? Classe social, ela é de geração e também condições econômicas. Essa violação, né, ela é em diversas relações de poder, né? Então, as quais as pessoas utilizam essas crianças e esses adolescentes
né, para satisfazer seus desejos e fantasias sexuais ou obterem vantagens financeiras e lucros. Então, a criança, quando ela está exposta a isso, ela está sem direito, ela está desprotegida, né? Então, crianças e adolescentes, elas são vítimas tanto na família, que é o abuso intrafamiliar, quanto fora, que é a intrapessoal. Nesses casos, geralmente, são a exploração sexual, né? Tratam as crianças como crianças e adolescentes como mercadorias. E hoje, né, a gente tem a Neise, que ela também faz psicologia, está quase se formando, né? E ela também é conselheira tutelar aqui na cidade de Capinzal, né? Então eu convidei ela para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, pensar em políticas públicas, né? Fazer uma reflexão, porque a gente não pode deixar em silêncio, né, esses casos que acontecem muito, 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 né? Então, Neise, me conte um pouquinho de você antes da gente começar as perguntas. Então, pelo que eu vi aí, quem tá na live, a maioria me conhece, né? Mas enfim, no momento eu sou conselheira tutelar, né? Eu fui eleita agora em outubro do ano passado. Tenho um mandato de 4 anos. Fui eleita titular, né, pela primeira vez. Já atuei no conselho em outros anos, como suplente, em 2013 e em 2018. Em 2018 eu acabei assumindo porque a conselheira que eu entrei no lugar acabou saindo, né? Então já são mais ou menos uns 4 anos de experiência aí. E a psicologia é minha segunda graduação, né? Mas é minha grande paixão. E se Deus quiser, esse ano me formo, tô louca pra atuar. Consegui umas parcerias, quem sabe aí, ó, já, né? Com certeza, né? Estamos aí. Que a gente gosta da prática, né? Bastante, a gente gosta bastante da área jurídica, né, Neise? Eu também gosto da área congresso jurídica. ano passado, juntas, e acabou nem acontecendo o congresso, nem lembro por quê. Mas, enfim, eu também. Pode continuar. Eu acabei não indo também. Mas eles mandaram material até tudo. Uhum. Enfim, então, para nós começar a nossa reflexão, eu te pergunto, Neise, a gente sabe que o abuso sexual ela ocorre tanto com meninas quanto com meninos. Como é que são esses dados aqui no município de Capinzal? Né, no sentido de idade, gênero, é mais menina, é mais menina? Como é que é isso aqui na cidade? Até hoje a nossa coordenadora, a Débora, falou na rádio sobre esses dados, né? Então a gente faz um levantamento do nosso trabalho no conselho todo ano, não só dessas questões, como outras questões também, né? De violência, da parte escolar, tudo, né? Mas nos últimos 3 anos a gente tem feito, né? E talvez esses números não revelem o que realmente aconteça. Por quê? Nem sempre é denunciado para o conselho tutelar. Muitas vezes a pessoa vai direto para a delegacia e acaba não indo para nós. Agora a gente pensou em pedir para eles que eles repassem esse número, justamente pela nossa pesquisa, né? Mas como ficou em cima da hora, acabou que a gente não vai ter esse número atualizado. Mas os que vêm no conselho, em 2018 foram 10 casos, 2019 7 casos, e nesse ano até hoje 3 casos. A maioria ainda é feminino, tá? Mas a gente tem, eu lembro de um caso masculino, e até penso que o masculino ainda haja um preconceito para denunciar, tá? Não que não exista. Uhum. Será que é porque as crianças do sexo masculino ou até adolescentes, eles confundem com iniciação sexual? Porque às vezes tem isso também, né? Pode ser também. Não fazendo a denúncia. Estão me iniciando, então não é nada. Né? Pode Mas ser no final também. é um abuso.
Às vezes também, né, não sabe diferenciar, né? Mas eu acredito que aconteça muito mais do que é revelado ali para nós do conselho. Uhum. Então, tu acredita que tem bem mais casos? Bem mais, bem mais, bem mais. E quais são os procedimentos quando essas denúncias chegam no conselho tutelar? O que geralmente acontece no tutelar? Às vezes vem a própria família, né, denunciar, né, com a criança, com o adolescente até, ou às vezes é anônimo, um vizinho que sabe, né? Então, essa pessoa pode denunciar por telefone, no conselho, próprio conselho, pode vir pessoalmente, mesmo que venha pessoalmente, a gente guarda o sigilo, não conta quem foi, né? Ou, se não quiser ligar para o conselho, não quiser vir ao conselho, pode ligar no Disque 100 também, né? Que o Disque 100 repassa para o conselho, tanto se for daqui ou de outra cidade, né? Chegando a denúncia para nós, se for uma pessoa que denunciou não a família, né? A gente vai chamar essa família para conversar, para ver se procede. Procedendo, a gente vai encaminhar a mãe, vai falar da importância que ela vai registrar o boletim de ocorrência, né? E a partir do boletim de ocorrência é feito o exame de corpo de delito, né? E, claro, retirado esse agressor do caso, né? Porque muitas vezes também tem esse lado que às vezes as mães também não acreditam, né? Tem esse lado. Também tem esse lado de não acreditar na criança, até porque a família tem uma convivência com essa pessoa. Uhum. E aí ficam pensando, não, mas aquela pessoa não vai fazer isso contigo, você tá ficando louco, não tem nada a ver, foi uma brincadeirinha, né? Mas é uma brincadeirinha que acaba se repetindo, né? O abuso sexual, ele é repetitivo. E às vezes não chega às vias de fato, né? É uma passada de mão sutil, uma coisa assim, né? Exato, não precisa ter o ato em si, né? Isso que às vezes as pessoas confundem, né? Porque eu lembro quando eu fiz um protocolo, né? Não sei se tu conhece o NIT, né? Para descobrir o abuso sexual, né? Geralmente, às vezes não precisava nem ter o ato em si, né? Claro, a gente brincou na época no curso de inventar casos, né? Uhum. Casos que tinham ato, casos que não tinham, para a gente até saber como usar o protocolo, né? Vocês usam esse protocolo no conselho? Não, nós não temos. Não temos. Eu imagino que se o hospital tiver alguma coisa, talvez. Uhum. Né? Para registrar. Ali a criança ela já pode dar bastante informações para vocês, né? Na verdade, nós assim procuramos não ouvir a criança, porque tem a escuta especializada, né? E quando assim, tem algumas crianças que vêm já falando do cara, né? Aí até tudo bem, né? E senão a gente daí não ouve a mãe, no caso, né? Porque a mãe geralmente vai saber. E quem ouve é a psicóloga da polícia. E daí a gente encaminha, né? A partir disso a gente encaminha para médico, porque conforme o que aconteceu pode até ser uma doença, uma gravidez, né? Daí encaminhamos para o psicólogo da saúde também, né? E para o CREAS atender, já que houve um direito violado, né? O CREAS acompanha essa família também. É um trabalho meio que em rede, né? Em rede. Então, como conselho tutelar, né? Quais são as políticas públicas que tu acredita que sejam eficientes para combater o abuso sexual das crianças e dos adolescentes? Assim, não sei se no momento tem alguma específica para isso. Mas o que a gente sabe que acontece, principalmente agora nessa semana do dia 18 de maio, né? As campanhas, né, de conscientização.
Então, todo ano é feito, a rede se reúne, geralmente é o CRAS que tem essa iniciativa, né, de fazer uma caminhada, ou junto na praça ali, distribui panfletos informativos, né. O ano passado foi bem bacana, juntou os órgãos, eles fizeram a flor, né, que é símbolo da fragilidade da criança, né, essa florzinha amarela, e fizeram ali, os órgãos se juntaram no prazo e fizeram uma mobilização ali, né? Mas esse ano, devido à pandemia, né, não vai ter mais, assim, mobilização na internet, né? Então, tem a questão das escolas e do centro de convivência também, né, que eles fazem trabalho com as crianças, né? E esse ano, como não pode ter essa presencial, digamos assim, foi feito, a rede se mobilizou e a gente comprou uma máscara com o símbolo, ó, a florzinha, para a gente usar nessa semana para mobilizar as pessoas, né? Aí até foi entregue para as crianças do SECOM também, do Centro de Convivência, né? Para participarem também. Ai, que bom, né? Tô falando, eu lembrei não, né? Ocorreu há uns 2, 3 anos atrás, de que uma criança entregou para minha sobrinha um desenho, né? Um desenho totalmente aleatório, né? Na época, minha sobrinha não entendeu bulhufas, né? E me entregou. Quando eu abri aquele papel, né? Eu vi claramente um possível abuso que a criança estava dizendo, né? Em forma de desenho. Eu falei, né, com o pessoal da escola, né? Não sei que fim que tomou. Como é que vocês fazem o trabalho com a escola? Se chega a casos assim, porque às vezes a criança ela vai demonstrar na escola, né, com os comportamentos, além de em casa, né? Demonstra. Mas na escola acaba sendo mais visível. Sim. Assim, ó, eu vejo os professores como grandes aliados, assim, para denunciar, sabe? Porque não só de violência sexual, como física, a gente tem bastante denúncia de escola. De desenho nunca aconteceu, assim. Mas como a gente estuda psicologia, né, eu já vi alguns desenhos, assim, é bem traumático olhar, né? Mas na escola, mais questão do comportamento mesmo. Daí, assim, né, que eles desconfiam que possa ser, né? E aí a gente vai tentar fazer essa verificação, né? De quando vocês chamam os responsáveis, não deve ser muito bem aceito por essas pessoas, né? É complicado. Será que ainda mais às vezes quando tem essa questão da mãe defender, né, e achar que a criança está mentindo, né? E será que é por isso que talvez a sociedade acaba também não se mobilizando, porque acabam achando um assunto muito ruim, né? Que talvez também peguem crenças nossas, né? Que às vezes acaba tendo essa dificuldade de ter até políticas públicas, e a política pública fica só na questão de informar sobre o dia, né? Será que a gente não tem que ir um pouquinho a mais? Sei, tô delirando aqui pra gente pensar. Eu vejo que assim, ó, é problema do vizinho, eu não quero me meter, eu não quero, né? Tipo, até, eu acho que o sigilo tem que haver, até porque senão as pessoas não denunciam, né? Mas, assim, tem que pensar que é uma criança que está sofrendo ali, né? Que não tem como se defender. Então, como que você vai ver isso e não vai fazer nada? Né? Como que você dorme depois? Eu não entendo, né? Porque às vezes é muito difícil para as pessoas ouvirem, né? Sei lá, dá um caso na TV, elas pegam e mudam de canal, né? Só que a gente precisa falar sobre, né? O silêncio é a pior coisa para essa criança e para esse adolescente, né? O sofrimento depois é muito grande,
Eu já atendi casos e atendo casos na clínica que pessoas foram abusadas na infância, né? E o prejuízo, né, desde baixa autoestima, a depressão é muito As grande. consequências, né? As consequências, Uhum. isso mesmo, né? Então, pensando em proteção de futuros abusos, né, contra as crianças e adolescentes, quais outros casos que podem violar o direito dessas crianças e adolescentes? Assim, no dia a dia do conselho, o que a gente mais vê é as questões de negligências, né? Desde assim, não ir vacinar no tempo certo, consulta médica, né? Então, a gente se comunica muito com a rede, então, no caso, com o posto de saúde, e a gente vai cobrar essa família, né? Desde mandar mal agasalhado para a creche, né? A criança às vezes só come quando vai na creche, não. Então, tudo isso a gente vê bastante, né? E claro que a gente daí vai orientar e vai atuar. Então, às vezes, assim, a pessoa está precisando de alimentação, mas não chega até nós, até o CRAS, para solicitar, né? Então, a gente verifica e daí requisita para o órgão que é responsável, né? Outra questão que é muito, acho que cresceu muito dos anos para cá, é a questão escolar. Os alunos que faltam muito à escola, né? E que gera aquele documento apoia, né? Que é todo um sistema ali, né, na internet, que as escolas se comunicam com o conselho, o Ministério Público, né, e vice-versa. Que é um programa de evasão escolar. Então, assim, nos últimos anos eu reparei que aumentou muito. Eu não sei se acontece que, de repente, os pais também não estudaram, não incentivam, sabe? É complicado. Teria que pensar uma coisa para mudar, assim. Cria-se várias hipóteses, né, do porquê que a criança não quer ir na escola. Além desse fator, eu penso até em questões de bullying, né, que não deixa de ser uma violência também. Né? A gente tem casos que a criança fala disso assim também. Né? Daí acaba não querendo ir na escola, né? Pode ter vários outros fatores. E outro que acontece bastante, que até eu lembrei de você por causa do teu curso, é os conflitos com os pais, né? Que eles acabam não sabendo separar e envolvendo a criança ali, né? Daí, numa hora da visita que vai com o pai, fica complicando o horário de entregar, o horário de pegar, e muitas vezes acontece alienação parental. A gente consegue identificar bem, assim, sabe? Então, a gente tenta orientar, né? E já teve casos de falsa denúncia de abuso sexual na alienação parental que tenha chegado para vocês? Sim, recentemente, não faz nenhum mês. Bem complicado. Realmente, Nossa. A gente precisa pensar até pelos pais, né? Começarem a separar o que realmente é deles, o que realmente é da criança. E às vezes um falso relato, né? É só para incomodar o ex-companheiro, a ex-companheira, né? Quanto mais longe, melhor. De instigar as crianças a mentir. Eu acho isso daí muito grave. Também. Né? Elas acabam aprendendo né, a mentir e essa mentira vira algo rotineiro. Né? Então, o que você acha? Como é que, na tua opinião, a gente pode começar a conscientizar a sociedade em proteger as crianças e adolescentes, né? Como a gente já conversou, né? A sociedade em si, quanto menos falar, é melhor, né? Só que a gente vê que quanto mais a gente falar, é muito melhor para essa criança, para esse adolescente, né? Porque daí esse abusador, né? Ele vai ter consequências, né? Porque o adulto, ele sabe o que ele está fazendo. Né? A criança não. A criança não tem nem noção do que está ocorrendo com ela. Até eu estava vendo uma live agora, antes,
falando que as denúncias diminuíram agora nesse momento de pandemia, né? Porque aí tá todo mundo em casa, o agressor tá em casa, geralmente é da própria família, né? Pelo menos os casos que a gente atende, a maioria é da própria família. Ou se não é muito perto, vizinho, alguém conhecido, assim, né? Então eu acho que eu pensaria assim, não é comigo, mas tá aqui do meu lado, né? Como que eu vou ver e não vou fazer nada? Eu não conseguiria dormir tranquilo, independente de eu ser conselheira tutelar ou não, sabe? Como cidadã mesmo. Então até se me permite ler aqui o artigo do ECA, que diz, talvez as pessoas não saibam, né? Que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, nós, sociedade, estamos inclusos nisso, né? E isso está na Constituição Federal também. E as pessoas, às vezes, não têm nem conhecimento, né? Tu vai pedir para ela, você sabe o que é o ECA? Ela vai, oi, ECA? Né? Não sabe. Vai associar alguma coisa nojenta à expressão, né? Não vai associar ao Estatuto da Criança e Adolescente. Veio isso na mais fácil. É bem mais fácil, né? Até porque as situações, os casos, né, para a sociedade são um pouco repugnantes, né? Eu lembro que quando eu entrei na área jurídica, né, até o meu TCC da faculdade era com menores infratores, né? Quando eu ia no presídio, você é louca? O que você quer ir lá, né? Mas são pessoas, são crianças, são adolescentes, eles têm um porquê de estar ali, né? Claro, a gente agora fugiu um pouquinho do assunto, né? Mas a gente precisa olhar essas crianças, esses adolescentes, a gente precisa dar voz a elas quando elas não entendem, né? Principalmente em casos de abuso, né? E como o abuso sexual ele é repetitivo, né? Tu acredita não, mas vamos pensar juntos. Se eu fui abusada na infância, eu tenho a tendência de repetir isso com uma outra criança? Isso é uma incógnita, né, mas... Eu acredito que não, né? Sabe que é uma coisa ruim, né? Só que também depende como que isso é trabalhado em você, né? Também. Né? Porque é que nem assim, se eu for pensar. O meu pai é alcoólatra. E se eu for também, mesmo sabendo que é ruim, às vezes tem uma carga genética aí. Mas eu escolhi não ser porque eu sei que é uma coisa ruim. Então, né? Depende como está trabalhado na pessoa, né? Como a criança vai absorver isso, né? Porque quando são pequenininhos, diz que eles entendem até como uma forma de carinho, né? Eles não entendem como um abuso, né? Exato. Por isso também que quando eles vão fazer a denúncia para o pai, para o responsável, né? Às vezes até passam por mentiroso. Porque, é só um carinho. Né? E o agressor também deve me fugiu a palavra. Deve ameaçar, né? Ameaçar, né? E bastante, né? Uhum. Se tu contar, né, vai acontecer, não te dou mais aquele presente que você queria. Não, casos que a gente vê assim que horripilantes. Né, de eu vou te matar se tu contar pro pai ou pra mãe, né? E a criança fica coada, né? Vai Com tentar certeza. contar para outra pessoa, né? E eu acho que talvez assim, Capinzal, a gente acha que por ser uma cidade pequena não tenha. E a gente só tem conhecimento depois que começa a trabalhar perto disso, né?
Então, talvez as pessoas também achem, isso é coisa de filme, de novela, não acontece aqui. Mas acontece sim, Acontece bastante, bem pertinho de bastante. nós, Uhum, né? E que a gente precisa olhar essas crianças, né? Esses adolescentes, né? Dar uma voz para eles, né? Não até fazer políticas públicas entre conselho tutelar, escola e é o CRAS, né? Que uhum. tu falou, tudo junto, até um acompanhamento, né? Não sei se também isso ocorre com essas crianças para entenderem que elas não são culpadas. O que Uhum. ocorre muito é que, meu Deus, eu sou culpada de que aconteceu aquilo comigo há 2 anos atrás. Eu sou culpada de ter deixado ele fazer isso. Né? Que vem muito Tem tudo também da isso. sociedade. A culpa é da criança, ela tinha Uhum. que saber dizer não para o adulto. Aí volta naquela questão, o adulto sabe o que ele está fazendo. Sim. Né? E a É, criança e de repente vai como essa mãe também vai lidar, né? Se for o pai, no caso, né? Porque às vezes até a mãe vai culpar também, né? vai se sentir culpada também de ter visto, mas não ter, É. ter meios de reagir, porque também é ameaçada. E agora me veio na cabeça, não sei se ocorre, se eu estou delirando, né? Vamos imaginar que existe o abuso desse pai, né? E quando a mãe fala que vai denunciar, será que também não ocorre uma violência doméstica? Para que não Ah, ocorra a muitas vezes denúncia do sim. abuso? Muitas vezes sim, acho. Que daí também ela se sente culpada e já que ela está num ciclo vicioso de violência, ela não consegue também sair dali. É, e geralmente essas famílias não têm um fator só, né? Tem álcool no meio, tem violência. Infelizmente não é uma coisa só, né? Como se não bastasse, né? Isso ser terrível já, né? Uhum. Daí só para dar aquele plus vem um abuso, É, né? Só para ajudar, né? meu Deus. E agora são 8h02. Alguém tem alguma pergunta para nós? Vamos ver aqui. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigada, Tainara. A gente precisa falar sobre Ah, isso. Tainara, nossa ex-conselheira. Oh, não sabia. Aham, Que mais? muito boa. Ai, me perdi aqui. Oh, não é comentários. Nossa, eu fixei um boa noite sem querer. É, bem minha cara. Vamos ver aqui. Parabéns, meninas, pela iniciativa de falar de um tema tão importante que busca prevenir e sensibilizar nossa sociedade em proteger nossas crianças e adolescentes. Denunciem. Tu falou, Neise, que um dos métodos, além de procurar vocês, é o Disque 100, Uhum. né? Recentemente eu participei de uma live, né, até pelo Conselho Municipal da Criança e Adolescente, e eles comentaram sobre um aplicativo, mas eu não consegui anotar o nome do aplicativo que a gente baixa e a gente consegue fazer essas denúncias também. Né? Se eu achar ele perdido por aí, eu aviso todo mundo. Legal, Também não tenho conhecimento. Que também é um método, né, além do Disque 100. Tem mais isso, Mas o Disque 100 a pessoa liga e vai passar os dados, né? Teria que daí ter o endereço, mais ou menos, né? Ou cor da casa, né? Rua e tal. E o nome das crianças, pelo menos, idade, né? Pra gente poder chegar lá, né? Porque, se bem que aqui em Capinzal a gente meio que investiga, né? Mas para outras cidades eles não vão atender esse endereço, nada, né? Pois é. Estavam falando que teu som estava com eco. Eu dei uma baixadinha aqui. Ah, então deve estar Será que tá ainda? Não sei. Vi agora. O pessoal falando parabéns pela nossa iniciativa.
né? Comentário da Rose sobre a internet. Deixa eu achar o comentário da Rose. Cadê a Rose? Ai, perdi agora. Legal, parabéns. Não achei o comentário da Rose. Enfim, provavelmente ela deve ter comentado alguma coisa da internet, né? Parabéns pela iniciativa e discussão, né? Então, pessoal, aqui a gente está para promover essa sensibilização do quão é importante a gente dar atenção às nossas crianças e adolescentes, né? E eu agradeço muito a Neise, né, por ter aceito o convite, né, para a gente conversar sobre isso, né, deixar um pouquinho as pessoas a par de que nem tu disse, Capinzal, né, aparentemente é uma cidade pequena, mas que já tem casos, né, bastante casos, né, que a gente acha que estão longe, né, que só em cidade grande ocorre, né, a gente tem essa falsa impressão. E agora me veio na cabeça, será que por ter essa falsa impressão é que não ocorre tantas denúncias? Pode Para ser nós também. finalizar, não sei se alguém tem alguma pergunta para nós, vão colocando ali nos comentários. Pode ser também, mas eu acho que as pessoas mesmo não querem se meter, sabe, na vida do outro. Só que eu acho que tem que ver o que está por trás disso, né? Uma criança sofrendo, eu penso. Não consigo não me meter. Se é um casal, dois adultos, até ainda, né? Dá para dar um desconto, né? A gente releva porque deveriam saber se entender. É, isso aí, né? Mas sabe como se defender, digamos, e olha lá, né? E olha lá. E a criança, ela tá ali, né? Inerente, né? Às violências, aos abusos, e a gente não pode fechar os olhos, né? Que bom que temos pessoas como você, como eu, como tantas outras conselheiras tutelares, né? Que se colocam à frente, né? Para mobilizar a sociedade. Tem uma pergunta. Em tempos de pandemia, como lidar com as crianças que estão o dia todo em casa? Nesses casos. Acho que uma coisa bem importante que eu vejo não só em pandemia, mas em outras questões do conselho, é os pais cuidarem o que os filhos veem nas redes sociais. Porque já aconteceu de alguns casos de denúncia, não de abuso, outras coisas, que a mãe só foi saber que o filho estava mexendo com tal coisa ou postando tal coisa porque foi no conselho. Então, como que você dá um celular para uma criança e não cuida o que ele está mexendo? Com quem ele está falando? Olha o perigo. Né? Muitas questões assim, posto questão de suicídio na internet. Os pais nem vê, só vê porque um vizinho deu um print e falou. Então, assim, agora que estão em casa mais ainda, né? Até porque celular já acho meio complicado dar para criança numa certa idade, né? E dar sem um critério, sem um controle, mais ainda, né? Então, eu acho que tem que ter os olhos dos pais sempre ali em cima. E até nessa questão de não saber com quem que a criança está falando, às vezes pode vir a ter um suposto abusador. Né? Com certeza, com certeza. O abuso não intrafamiliar, vira o abuso, né, fora da família, né, interpessoal, né, que também ocorre muito. Quando vê essa criança tá indo dar uma voltinha, tomar um sorvete em Capinzal, mas quando vê desaparece. Muito fácil de acontecer. Outra aqui, vamos ver aqui. Com certeza é importante dar a voz às crianças e adolescentes, e trabalhando em escola infantil, muitas vezes dando voz à criança, é possível desconfiar e investigar sobre, né? Que nem a gente comentou,
às vezes começa a denúncia, né, na escola, que nem aquela vez que sem querer, né, caiu um desenho para mim, né, pela minha sobrinha, que era um colega, né, dela, que tinha o que na época 4 aninhos, né, Nossa. 4 aninhos, e caiu nas minhas mãos, né? Eu nem pensei 2 vezes e já disse, né, para a direção, olha, provavelmente é um caso de abuso, por favor, investiguem. Se eu puder ajudar, estou aí, né? Mas não sei que fim que deu. Um grande número de abusos acontece pelo padrasto, as mães se envolvem com novos parceiros e nem imaginam o perigo que está trazendo para dentro de casa. A gente também não pode, né, generalizar tudo, né? Realmente, às vezes é um perigo esse novo companheiro, porque às vezes conhece em 2 dias e já coloca dentro de Uhum. casa, né? E daí talvez acaba ocorrendo os abusos, né, intrafamiliares, né? Por esse padrasto que se mostra todo Às vezes é pelo queridinho. pai também, né? Então não dá para. Não dá para julgar todo mundo, né? Mas É. talvez Como a se gente for vê, às vezes, no conselho do padrasto, que é mais pai do que muito pai, né? Então. do que muito pai, né? Uhum, Exato. Tem padrastos e padrastos, né? uhum. Talvez se fizessem até um estudo, né, para descobrir o nível, né, do padrasto, a gente talvez descobriria, né, algo nesse sentido, né? Mais alguma consideração, pessoal, para conversar? Porque, querendo ou não, é um assunto amplo. Se a gente quisesse, a gente ficava a noite inteira aqui falando de mitos sobre verdades, né? Então, acho que não tem mais nada. Neise, novamente, eu agradeço muito, muito, muito de coração. Opa, temos? Quando a gente vai Opa. encerrar, aparece. Parece. Eu não tô Tempo vendo. ocioso das crianças. Organizar a rotina das crianças, que eles possam ter, né, hora para estudar, brincar, né, curtir os filhos, contar histórias, né, voltar às brincadeiras antigas, né, de infância. Talvez até essa pandemia veio resgatar um pouquinho isso, né? Uhum. Mas às vezes são poucas as pessoas que estão disponíveis, né, Neise? Que daí acaba naqueles casos de negligência que tu comentou no início, É. né? Parabéns, meninas, pela iniciativa. Muito obrigada, Samantha. Né, vamos pensar em políticas públicas, né, já que tem bastante casa aqui em Capinzal. Né? Novamente, Neise, obrigada pela participação, por aceitar o convite, por estar disposta, né, nessa segunda-feira à noite. Né? Obrigada a todo mundo que ficou até agora, que quis ouvir um pouquinho nós, né? Então, beijo para todo mundo, Neise. Faça as tuas considerações finais. Eu que te agradeço pelo convite. Um abraço aí para minhas amigas conselheiras também. Sozinha a gente não faz nada, né? Trabalho em equipe muito importante. E estamos aí para quando precisar. Sou parceira. Se a gente não souber, a gente cuida. Até eu, como vice-presidente do conselho, né, fico à disposição, né, das meninas do conselho tutelar para a gente pensar em políticas públicas, né? Porque o conselho está aí para isso, para ajudar vocês, né? Temos que pensar isso aí. Né? Sem julgamentos, mas tem que estar vigilante aos sinais que a criança dá. E a escola que se consegue identificar muitos casos na educação, a educação sexual é muito importante. Exato, né? Como a gente falou, a gente começa a ver as denúncias, né, na escola, num desenho da criança, num comportamento. E agora, né, a gente vai fechar umas 25 vezes, né? Mas me veio na cabeça que tipo de comportamento que a criança apresenta na escola. E como que a gente podia colocar essa educação sexual para as crianças.
como Pois é, conselheira tem uma tutelar. curiosidade de como que é feito hoje em dia. Não sei como que é nas escolas hoje em dia. Uhum. A gente já teve alguns casos, eu acho, que a criança foi pega se masturbando na escola. Uhum. É uma Que também característica, né? ocorre, né? Porque ela acha que tá certo, né? Então ela vai Uhum. acabar e vai chamar também um amiguinho. Aí já É, fica um abuso entre eu acho que tem criança essa e situação. criança, Que né? ele fazia e daí ele queria pegar no órgão do coleguinha, tal, uma coisa assim. Uhum. Uhum. Uma situação bem É isso. complicada. Conselho Tutelar de Capinzal zelando sempre pelas crianças, com certeza. Parabéns, muito boa discussão. Então, pela 28ª vez, né? Muito obrigada, Neise, né? Obrigada a E você. estamos sempre à disposição, tanto o conselho, tanto eu como psicóloga, para a gente pensar em meios, né, para a gente proteger essas crianças, né, esses adolescentes aqui do nosso município, né, e fazer projetos pilotos para lançar para o estado, para o Brasil, aqui mais pensa alto. Né? Isso Porque é aí. preciso fazer Sim. essas reflexões e acabar com esse silêncio, acabar com essa crença, né, de que o abuso sexual é algo ruim. Não, é algo bom a ser discutido, né, porque a criança ela não sabe o que ela está fazendo e o adulto sim. Né? Uhum. Então, é isso aí, gente. Muito obrigada por participarem da live. Obrigada, Neise. E Obrigada a até o você. próximo encontro. Até a Beijão próxima. para todo mundo. Beijão. Beijo. Boa noite. Boa noite.